Amém. Maravilha. Então, amados, a palavra nessa noite vai ficar com o Natan, vai trazer a palavra. Para a gente é uma honra, Natan, ter você aqui para poder ministrar essa palavra, participar conosco dessa live. Eu já acompanho o Natan há um bom tempo já. Tenho dois livros seus, Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre, e sobre a outra sobre impureza sexual, impureza sexual. Sim. Tenho acompanhado alguns materiais, tem um DVD seu que são 5 ministrações sobre fé, muito boa a ministração. E acompanho alguns vídeos seu também no YouTube no seu site também. Para quem não conhece, amados, ele vai se apresentar um pouco. Se não me engano, é lá de Campina Grande, é isso? Eu moro em Campina Grande, Thiago, mas eu sou de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Amém. Então, ele tem uma caminhada muito grande aí. E vai poder falar um pouco. Mas eu convidei o Natan para poder trazer uma palavra nessa noite. Falar um pouco ao nosso coração sobre fé, sobre autoridade do crente, também está envolvido nessa questão. E fica à vontade, Natan, para poder ministrar. Estão todos chegando aí, participando. Quem não conhece, participa lá também, se inscreve no canal do Natan Rufino, né? Tem os livros também, se tiver alguns livros aí para poder mostrar, já podem também os amados pedirem. Pode mostrar aí. Vou te mostrar então. Bom, se eu falar aí para quem não me conhece, meu nome é Natan. Obrigado, Thiago, pelo convite, é um prazer, viu? E Amém. eu sou de Fortaleza, né, capital do Ceará, mas em 96 eu me mudei para cá, para Campina Grande, na Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, morando na casa desse casal. Depois eu ainda fui para o Rio de Janeiro, passei perto de 3 anos lá no Rio de Janeiro. E casei e voltei para Campina Grande, né? E é daqui que a gente viaja pelo Brasil, por outros lugares, ministrando um pouco da palavra. Eu tenho 47 anos de idade, sou casado com Ana e a gente tem um filhinho de quase 2 anos. Está chegando perto dos 2 anos aí, que é o Theo. E eu tenho 6 livros publicados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns deles. Esse aqui, só um minutinho. Esse aqui é o mais recente, a Bíblia, o Islamismo. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Já faz algum tempinho já. Isso aqui foi o meu trabalho de conclusão de curso do meu bacharelado em teologia. Eu aproveitei e transformei em livro, né? Foi o meu TCC. Eu não me lembro agora qual foi o ano. Minha esposa está aí no bate-papo também. Se ela lembrar, ela me ajuda. Eu acho que foi 2018, não sei. Aí, além desse aqui, tem esse que eu fiz uma releitura dele, escrevi algumas coisas a mais, mudei um pouco o conteúdo, fiz uma capa nova. Antigamente esse livro foi publicado pela Adonep. Ele se chamava O Firme Fundamento da Fé. É aquela passagem que Jesus amaldiçoou a figueira, Tiago? Sim, sim. É uma legal. explicação detalhada, versículo por versículo desse assunto. Aí hoje eu chamo ele de a força divina da fé, né? Porque eu digo que a fé é uma força espiritual humana, divinamente concedida. Então, é uma força que sai do espírito humano, é um produto do espírito humano, mas é uma dádiva divina. Além desse, tem esse aqui que está chegando essa semana, aqui em casa, que acabou, eu mandei fazer mais. Creio em Deus e Vejo o Invisível. Foi o meu primeiro livro, eu escrevi ele em 2002. É o que mais vendeu até hoje, o pessoal gosta muito dele, porque ele fala sobre o otimismo bíblico necessário para conquistar as promessas de Deus para a nossa vida, né? Ele enfatiza a participação humana no processo da manifestação do milagre. É um livro bom, simples, linguajar muito tranquilo para quem não tem muito conhecimento de coisas teológicas, mas eu sempre digo que é diferente dos livros de autoajuda, porque é um livro que fala da ajuda que vem do alto. Amém. E esse aqui, Crê no Senhor Jesus e será que salvo tu e tua casa? Esse livro... Mas a capa é diferente, né? Essa é a capa original dele, de muito tempo atrás. É um livretinho de grampo, né? 36 páginas. Mas eu mudei a capa, acrescentei material nele e estou relançando ele essa semana agora. Essa semana chega no meu site lá, se Deus quiser. E eu estou chamando ele de Parentes Debaixo da Promessa. Debaixo da promessa, entre aspas. Que é um dizer popular, né, Thiago? O pessoal fala, ele se desviou, mas está debaixo da promessa. Não tem problema não de estar afastado dos caminhos, mas está debaixo da promessa.
Então, nesse livro aqui eu falo bastante sobre isso. E todos esses livros, o pessoal está perguntando aí onde é que pode comprar, né? Mas todos eles são Isso. vendidos no meu site, tá? E eu mando para o Brasil e para fora do Brasil também. Já mandei livros para a Europa, para os Estados Unidos, para Angola, para vários lugares. E meu site é meu nome, é natanrufino.com.br. Aí lá tem vários, tem um menu com várias opções e tem um que é uma loja só de livros. Então tem livros meus, livros de outros autores que eu traduzi, né, tipo Tony Cook, Kenneth Hagin, e livros que eu não traduzi, não tive participação no trabalho de publicação, mas são livros que são bons, que eu acho que o pessoal que lê vai gostar muito. Tiagão, pode falar mais um pouquinho aí, que logo depois a gente mergulha. Ok. Tem um trabalho muito interessante que o Natan, esses tempos, tá ministrando muito a respeito de escatologia. E eu tenho acompanhado, então, quem quiser conhecer dentro do seu site também tem lá, né? Todo um trabalho de escatologia sobre o anticristo, sobre o islamismo, sobre o arrebatamento. Muito bom. E também acompanho muito a questão sobre predestinação, que é daquela questão do calvinismo, né? Do calvinismo. A minha conversão foi com base nisso aí, né? Foi por causa de sentimentos ruins que surgiram no meu coração por causa da filosofia calvinista. Claro que na época eu não sabia o que era calvinismo e nem chamava aquele pensamento, aquelas ideias, aquelas filosofias de calvinismo, porque eu só vim entender esses termos mais do mundo cristão depois que eu me converti e comecei a estudar um pouco mais, né? Porque a ideia é a mesma, mas ela vem, a que me prejudicou na época da minha caminhada, ela veio do hinduísmo, do Raul Seixismo, é uma ideia de totalitarismo, né? de uma espécie de ditadura divina, como se Deus fosse uma espécie de déspota que tivesse controle sobre os seus súditos e ele arbitrariamente, de forma unilateral, decidia tudo o que queria a respeito de qualquer ser humano. Então, no calvinismo, eles dizem que Deus cria pessoas para lançá-las no inferno e Deus cria pessoas para escolhê-las para o céu. E isso foi uma coisa que me prejudicou na minha caminhada, me converti por causa disso e tive que estudar bastante o Novo Testamento para que eu pudesse entender o que realmente a Bíblia fala sobre isso, porque na minha igreja o pessoal me incentivava a acreditar que Deus era mesmo assim, usando textos como o capítulo 9 de Romanos, e eu tive que estudar por conta própria, né? Um novinho convertido, ex-esquizofrênico paranoide, que havia acabado de sair do manicômio, e eu tive que depender totalmente de Deus, da oração em línguas, do Espírito Santo, para que eu pudesse entender o que eram aqueles textos que Paulo falava em Romanos 9. Hoje, eu já tenho uma base boa, tenho alguns livros não, que eu ainda não publiquei, mas eu tenho alguns áudios, alguns textos, alguns vídeos. Então, eu tenho vídeos de 5, 6, 7 horas, tenho Romanos 9, versículo por versículo, no meu podcast, vídeos no meu podcast, no meu aplicativo dentro do Telegram e também no meu canal do YouTube, no meu site, está em todo lugar aí na internet, né? Maravilha, maravilha. Então, Natan, pode ficar à vontade para poder ministrar sobre o povo, sobre aquilo que Deus colocou em seu coração. Estou aqui para receber também. Tiago, você conversou comigo sobre a questão da fé, né? Eu vi que você conhece bem as coisas que eu já ministro há muitos anos e você poderia até pregar numa conferência que eu não pudesse ir no meu lugar, você falaria exatamente as mesmas coisas. Quiser deixar no se preocupe, qualquer coisa eu vou. Percebi. E aí, sigo direitinho lá. Tudo aquilo que você administrou. A gente pode falar sobre a figueira, sobre a passagem de Jesus no barco, dá para poder a gente ir. Na verdade, hoje, então eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que eu vou procurar uma coisa que não tem muito material meu na internet, que talvez seja até bom para o Tiago, abençoe o Tiago também, trago coisas novas, mas que estão associadas ao caminho da fé, né? Por isso que eu pensei Amém. em falar sobre essa questão da autoridade do crente. E eu acho interessante porque é um assunto que é popular na igreja, não com esse nome, mas se fala muito em igrejas talvez mais de linha pentecostal sobre a guerra espiritual, batalha espiritual, né? E muitas igrejas tentam fazer atividades consideradas como atos proféticos que supostamente eliminariam a influência de demônios em certas áreas, bairros, regiões, né? E de uns tempos para cá, o pessoal que tem se envolvido com essa questão da busca de estratégias para conseguir derrotar Satanás em regiões, estados, cidades, eles chegaram a fazer algumas coisas que a gente acha um pouco estranhas, como eu já ouvi falar, por exemplo, no sul do país, de pregadores e intercessores que saíram fazendo xixi
nas entradas da cidade, né? Porque o leão, ele faz xixi na região que ele domina para que ninguém atravesse. Então, como o xixi do homem de Deus era ungido, aí eles faziam xixi para poder tomar posse do espaço, da região. Outros já subiram em helicópteros para lançar óleo ungido, outros jogam saco de ungido em cima de terreiro de macumba. Tem muitas coisinhas assim que são esquisitas, né? Que a gente ouve e a gente fica achando um pouco estranho. Mas eu acho que tudo isso se baseia na falta de conhecimento bíblico, principalmente nos textos do Novo Testamento, sobre essa questão. Então eu acho que vai ser interessante falar um pouco sobre quais os fundamentos reais neotestamentários para essa guerra espiritual que nós travamos contra Satanás. Porque eu não vou negar que existe uma guerra, que existe uma batalha, afinal de contas, o próprio Paulo diz isso, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra... Aí ele cita lá várias palavras que classificam os espíritos, os demônios, a quem ele chama de principados, potestades, que segundo ele são dominadores deste mundo tenebroso. Então, o mundo que está em trevas estão debaixo do controle destes seres, a quem Paulo chama de tudo que é coisa ruim no mundo e diz que é contra eles que a gente luta. Então, quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está deixando bem claro que não é com seres humanos que possam ser influenciados por Satanás. Então, às vezes, eu acho que a igreja está perdendo um foco, principalmente nessas épocas de polarização que a gente vive, de colocar a sua luta contra partidos políticos, contra representantes políticos, contra A, contra B, contra o povo da esquerda, contra o povo da direita. E eu acho que isso é perder um pouco de foco. Ainda que como cristãos nós possamos ter valores e não sejamos pessoas alienadas e tenhamos que ter uma posição política, né, a respeito da vida, não de politicagem, mas eu estou falando sobre uma consciência política, né, uma consciência civil, para que nós possamos participar corretamente na sociedade, usufruindo dos nossos direitos e também usufruindo das portas que são abertas para pregarmos o evangelho. Eu acho que o pessoal hoje em dia perdeu as estribeiras, trocou os pés pelas mãos, estão defendendo linhas políticas, partidos políticos, representantes políticos e estão até perdendo o testemunho por causa desse tipo de envolvimento emocional com a questão política. Eu não sou contra a política, acho que a política tem o seu lugar, faz parte das coisas da vida, só que a nossa verdadeira luta, ela não é uma luta com o objetivo de causar uma revolução social, nós não estamos tentando implantar uma revolução política, uma revolução, sei lá, democrática, o nosso objetivo não é esse. Então, a nossa verdadeira meta na vida como cristãos é testemunhar sobre o amor de Deus e a verdade da vida eterna, quer pela vida, quer pela morte. Então, eu vou pregar sobre essa verdade vivendo e falando ou sendo preso e morrendo. Se nós vivêssemos numa sociedade hostil ao evangelho, por exemplo, se vivêssemos numa sociedade hostil ao evangelho, que não é o caso do Brasil, graças a Deus o nosso país ele é muito mais cristão do que qualquer outra coisa, graças a Deus pelo catolicismo na nossa nação, né, porque é uma grande bênção para todo o povo brasileiro, ainda bem que não somos muçulmanos, não somos um país predominantemente sei lá, de ordem religiosa extremista. Então, a despeito dos defeitos que os evangélicos vejam nos católicos, os evangélicos também têm os seus defeitos particulares. Mas ainda bem que o nosso país ele é cristão de uma forma ou de outra, porque podemos pregar o evangelho e viver a vida cristã. Agora, qual é a verdadeira luta do crente? A verdadeira luta do crente é se posicionar contra as investidas de Satanás, às vezes através de seres humanos, mas devemos lembrar do que Paulo disse, a luta não é contra seres humanos, não é contra a carne e o sangue, e sim contra estes seres que tentam nos dominar. Que não é o partido X, o partido Y, o partido A, o partido B. Quem tenta realmente dominar o homem é Satanás. E as ideias de Satanás, elas estão inseridas na sociedade humana de uma forma geral. Não somente nos movimentos de esquerda, mas também dentro de pensamentos de direita. Existem homens do mal em todos os segmentos. Em todo segmento. A natureza humana ela está inclinada ao mal, né? E se nós não tivermos consciência disso, nós vamos dar lugar não aos partidos de esquerda, mas vamos dar lugar ao diabo. O nosso problema não é o pensamento de esquerda, não é o pensamento de direita. O nosso problema é Satanás, porque ele pode realmente alcançar vantagens sobre nós. Então, o que é que acontece? Infelizmente, as pessoas pensam que principados e potestades são governantes humanos, né? São seres humanos, como presidentes, primeiros ministros, reinos, mas isso é uma tolice. Existe uma dualidade da existência e há reinos e governantes paralelos. Às vezes,
homens naturais são diretamente influenciados por entidades sobrenaturais. Né? Homens de impérios, reinos e governos podem ser influenciados por entidades, principados e potestades espirituais. Mas a nossa luta não é contra o ser humano que pode estar debaixo da influência de Satanás. A nossa luta é contra o próprio Satanás e as próprias entidades em si. Então, para que a gente entenda qual é a nossa posição, qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer nessa situação, a gente tem que recorrer aos princípios da Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa fonte de informação segura e nos mostra qual o nosso comportamento em toda e qualquer situação, né? Sim. Infelizmente, claro, as pessoas vão se basear muito mais nas suas filosofias, nos seus sentimentos, no que dizem os seus pregadores prediletos e vão desprezar completamente os textos claros da palavra de Deus. Mas o meu objetivo aqui é tentar ajudar aqueles que têm paciência para ouvir e não aqueles que aproveitam as oportunidades para sempre tentar falar, né? Então, tem 3 textos iniciais que são bem importantes. Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 3 e Marcos capítulo 16. Eu fiz questão de separar 3 textos do próprio Evangelho de Marcos, porque me parece que ele vai desenvolvendo a ideia aqui nesse Evangelho. A mesma ideia a respeito do assunto, que é da fé e da autoridade cristãs, né? Então, no capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 21, a Bíblia diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Esse é um dos primeiros registros. Da pregação de Jesus Cristo, né? Então ele diz: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que é isso? Então essa pergunta demonstra a falta de conhecimento deles sobre o que estava acontecendo ali. Uma coisa que hoje para nós como cristãos é muito comum, a expulsão de demônios, né? Porque nós já descobrimos que todos os crentes expelirão demônios, e é bem provável que os crentes que estão aqui presentes nessa live já tiveram experiências como essa, de orar por alguém, a pessoa ficou endemoniada e o crente teve que usar o nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Então, sim, naquele momento ali que Jesus Cristo faz exatamente o que nós fazemos hoje, era uma coisa nova. É por isso que eles disseram: o que é isso? É como se eles nunca tivessem visto alguém com autoridade simplesmente falar, ordenar que o demônio saísse. O que Jesus fez foi simplesmente: cala-te e sai dele. Jesus mandou ele calar a boca e mandou ele sair. O que é importante também para a gente entender que a verdadeira forma, ou a forma bíblica mais correta de se expulsar um demônio não é colocar um microfone na boca dele, não é fazer ele sentar na frente da igreja, não é fazer entrevista, não é perguntar o nome dele, o sobrenome, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, quem foi que contratou, como é o nome do pai, o nome da mãe. Não tem nada a ver, você não tem que perder tempo com o demônio. O problema é que tem gente crente hoje em dia que quer receber revelação pela boca dos demônios, querem descobrir as coisas pelo que os demônios supostamente estão sendo forçados a revelar. Mas nós temos que lembrar que Satanás, ele não só é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então é tolice ficar dando ouvidos ao que Satanás diz. Porque uma coisa que Satanás faz muito bem é citar a palavra de Deus. Satanás não é idiota, como nós gostaríamos que ele fosse. Há textos que provam isso no Novo Testamento. Satanás não é um completo imbecil, ele não é ignorante de todo, e ele tem condição suficiente para citar a Bíblia de uma forma que pode convencer uma pessoa desavisada. Quando ele tentou Jesus, as tentações que ele ofereceu eram exatamente com textos da Bíblia, citando passagens. Então, esse negócio de pensar que Satanás não tem capacidade de falar de forma articulada, citar versículos da Bíblia, que ele não seja convincente, isso é uma tolice. Agora, o que é que você faz como cristão quando você vai lidar com o diabo? Seja numa manifestação através de uma pessoa endemoniada, ou seja com pensamentos diabólicos na sua cabeça. A forma de lidar com ele é sempre a mesma, não dando ouvidos ao que ele diz, seja na cabeça, seja na boca de uma pessoa endemoniada, mandando ele calar a boca e ordenando que ele saia. Cala a boca e sai dele. É assim que se faz. Não dar ouvidos, ordena o bicho para se calar e manda ele sair. Então não é um pedido. Eu não vou orar a Deus: Pai, em nome de Jesus, olha aqui o bicho me atormentando, faz ele calar a boca, papai do céu. Eu não estou falando com Deus nessa hora.
Eu estou falando com Satanás. Infelizmente, Tiago, essa é uma coisa que muito crente não entende. Que quando nós vamos exercer a nossa fé contra circunstâncias adversas, até mesmo ações diabólicas, nós não pedimos. Ou seja, isso não é oração. Tem gente que não entende que o crente pode solucionar problemas sem orar. Porque a fé cristã, ela funciona tanto na oração, como ela funciona na declaração. Eu posso determinar, eu posso declarar coisas, decidir coisas sem pedir que aquelas coisas aconteçam. Então, quando eu estou falando com o demônio, eu não estou pedindo a ele. Eu não estou pedindo a Deus. Eu não estou falando com Deus, por isso eu não vou pedir a Deus. E eu não estou pedindo a Satanás porque eu estou falando com ele. Então, com Deus, eu peço, mas eu não estou pedindo a Deus para expulsar o demônio. Para Satanás, eu dou ordem, então eu não peço, eu mando. Então, há uma diferença entre a oração, porque a oração, a essência, o rascunho de oração que Jesus nos deixou é muito claro. Ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Então, orar é basicamente se dirigir a Deus chamando-o de Pai. E ainda tem gente que pensa que a gente tem que chamar ele pelo nome hebraico que seja supostamente mais sagrado, né? O importante é chamar de Pai. Esse é realmente o nome correto. É interessante porque o texto de Marcos 11, 23, ele não é sobre oração. Pronto, agora ficou melhor. O que eu estava falando, Natan, é que aquele texto de Marcos 11, quando Jesus passa pela situação da figueira e que ele passa para poder ensinar sobre fé, no versículo 23 não tem nada a ver com oração, tem a ver com declarar, onde ele diz, se alguém disser a este monte, só a partir do versículo 24 é que ele passa a respeito de oração. Então, como você estava falando, a respeito de usar autoridade, determinar, declarar o que a palavra fala, uma coisa é isso, sobre a questão de declaração, e a outra coisa é a oração. O orar a Deus e o exercer a autoridade que tem. Sem dúvida, exatamente. Esse versículo aí que você citou é o versículo-chave sobre fé no Novo Testamento. E é bom lembrar que a fé é uma força espiritual humana, sai do espírito humano. Ainda que a fé venha pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a nossa fé cresce. Isso é uma coisa que pertence ao ser humano de uma forma geral. E óbvio que aquele que é crente em Cristo deveria estar muito mais avançado no conhecimento desta verdade e na parte prática, né, do usufruto dessa bênção, porque supostamente o cristão é aquele que mais considera a palavra de Deus, já que a fé vem pelo ouvir a palavra, quanto mais da palavra eu ouço e conheço, mais fé eu vou ter. É uma coisa que está disponível a todos os homens. E é possível que, inclusive, uma pessoa do mundo possa exercer fé, mesmo assim não ter muita intimidade com Deus, e nem por isso essa pessoa vai ser salva. Que é exatamente por isso que Jesus disse em Marcos 11 que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Ele não restringiu essa força espiritual divina chamada de fé aos que são religiosos, aos que são judeus, aos que são predestinados, né, aos evangélicos. Não, ele disse, se alguém disser. Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer ser humano que se encaixa na palavra alguém, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uma duplicata em espécie da categoria divina. Todo ser humano tem esse elemento criativo dentro de si. E quando Satanás deseja criar alguma coisa na Terra, ele não tem o elemento criador que veio de Deus. O Satanás, ou nenhum anjo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Satanás ele precisa induzir a mentalidade humana, a convicção humana, as ideias na cabeça do homem, para que o homem use a sua fé em favor dos planos de Satanás. Porque o homem é o único ser capaz de criar realidades, boas ou ruins. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então Satanás usa a capacidade humana para que através do homem ele consiga realizar os sinais, os milagres e as coisas que acontecem no mundo onde ele é Deus. O homem é quem tem esse poder e essa capacidade, e não Satanás ou um anjo ou uma coisa parecida. Ok, pode continuar. Fica à vontade. Então, como eu estava dizendo, em Marcos 1, nós vemos aqui o que é bem interessante, o primeiro episódio, né? Aqui no primeiro episódio, que Jesus está praticamente pregando pela primeira vez, ou podemos dizer que é o primeiro registro, um dos primeiros registros que Jesus está pregando a palavra. E aí, quando se manifesta um demônio, Jesus simplesmente manda ele calar a boca e ordena que ele saia do homem. Então, o povo, admirado, a ponto de se perguntarem, o povo se admirou a ponto de perguntarem entre si, o que vem a ser isto? Uma nova doutrina.
Em algumas versões eles fazem pergunta e em outras versões eles fazem uma afirmativa. Aqui na minha versão está com um ponto de exclamação. Eles afirmaram, é uma nova Sim. doutrina. Mesmo que fosse uma pergunta, o que eles querem dizer com isso é o seguinte, a gente nunca viu nada igual. O que é isso? É uma nova doutrina? Ou seja, qual é a nova doutrina? A nova doutrina de que um homem em comunhão com Deus tem capacidade de ordenar com a sua palavra que os demônios façam o que ele quer. Isso é uma coisa inusitada, é uma coisa nova, nunca se viu isso. Nós não temos no Antigo Testamento qualquer tipo de homem de Deus expulsando demônios pelo poder da sua palavra. Nós vemos poucos vislumbres do Antigo Testamento. Parece que o povo não estava preparado para aprender sobre isso ainda. Tanto é que pouco se ouve falar sobre Satanás. Temos pequenos casos esporádicos, como Davi, que tocou uma música para o demônio sair, mas não é uma coisa assim muito sólida, consistente, objetiva. Quando Jesus chega ordenando com a sua palavra que os demônios lhe obedeçam, eles reconhecem que é uma coisa nova. E é isso que eu quero chamar a atenção, Tiago, que a expulsão de demônios, a autoridade sobre demônios, que está dentro do conceito de guerra contra os demônios, a guerra espiritual, sobre a qual, se Deus quiser e der tempo, a gente vai falar aqui ainda, né? Essa coisa é algo exclusivo do Novo Testamento. É algo exclusivo do Novo Testamento. Então, a autoridade sobre os demônios, não necessariamente a guerra desesperada contra eles, mas a autoridade sobre os demônios é uma doutrina nova da nova aliança. Então, esta nova doutrina se baseava no fato de que o homem em comunhão com Deus ordenava, expulsava e os demônios obedeciam. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Mas essa é a primeira passagem, como eu disse, onde aparece esse fato, essa história, né, esse registro. Logo depois, em Marcos capítulo 3, nós vemos uma coisa interessante associada ao tema que eu quero desenvolver aqui. Porque do versículo 13 ao versículo 15, diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Ou seja, ele chamou os que ele quis, mas quem quis veio e respondeu ao chamado que ele fez. Só para deixar claro que isso aqui não é arbitrariedade, quando Deus escolhe alguém e coloca sobre alguém a responsabilidade do ministério, não é acepção de pessoas, é só uma responsabilidade a mais, então faça o seu papel e cumpra o que ele te deu. Mas ele chama, agora a pessoa responde ou não. É possível que um servo seja bom ou seja mau, seja infiel ou seja fiel, então vai depender da atitude, do comportamento do servo, né? Não há arbitrariedade nem controle exacerbado da parte de Deus na vida de ninguém. Porque se fosse assim, a gente não iria prestar contas da nossa vida diante de Deus. Prestar conta de quê? Se eu só vou fazer o que Deus me faz com que eu faça, não teria sentido, né? Então, tudo bem que ele chamou os que ele quis, mas quem quis atendeu o chamado, né? É bom lembrar disso. Daí, no versículo 14, então, designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, e olha aí, e a exercer a autoridade de expelir demônios. São 3 coisas importantes, em ordem de importância. Ele diz que designou 12 para, em primeiro lugar, e é o lugar mais importante, é estar com Jesus. Pode parecer o menos espetaculoso, né? O menos chamativo. Afinal de contas, o que é estar com Jesus, se não ficar quieto, prestando atenção, aprendendo, recebendo e ouvindo. Mas esse é o ponto de partida de tudo que vai vir depois. Então, em primeiro lugar, para estar com Jesus, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. São 3 coisas. Primeiro, estar com Jesus, aprendendo, recebendo, né? Mudando a forma de pensar. Jesus precisava passar um determinado tempo falando. E o povo que estava com ele, obviamente, tinha que passar esse mesmo tempo ouvindo. Porque Jesus sabia que o que ele dizia não eram palavras muito comuns. Em um determinado ponto da sua vida ministerial, ele poderia declarar aliviado, né? Ufa, finalmente, limpei vocês pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus queria falar tempo suficiente para que ele pudesse limpá-los de forma suficiente para que eles pudessem pensar de uma forma diferente. Lá naquele momento de João capítulo 13, quando Jesus Cristo sabia que tinha chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que Deus lhe dera, amou-os até o fim. Se levantando da mesa, deitou água numa bacia, colocou uma toalha, cingiu-se de uma toalha pelos lombos e passou a lavar os pés aos discípulos. Pedro não queria que ele lavasse o dele de jeito nenhum. No final das contas, Jesus teve que explicar para ele que aquilo ali era um significado mais profundo. Tinha sim um valor prático, mas tinha uma verdade muito mais profunda e que Pedro deixasse ele continuar, que no final ele explicaria. Mas Jesus ele diz uma coisa curiosa naquele momento. Ele diz, todos vocês já estão limpos, exceto
Por quê? Porque se Jesus limpava os discípulos pelas suas palavras, o próprio Paulo vai confirmar isso, dizendo que nós fomos lavados pela palavra de Deus, né? E Jesus disse, limpei vocês pela palavra que vos tenho falado. Mas nem todos estavam limpos. Por quê? Porque as palavras de Jesus não tinham entrado no coração de todo mundo. Porque não é o simples fato de Jesus falar que esta limpeza acontece. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, mas nem todo mundo que ouviu Jesus falando teve fé. Muitas pessoas que ouviram Jesus falar, pelo contrário, acabaram deixando de andar com ele, falaram mal dele, tentaram matá-lo. Então vai depender da atitude do coração de cada um. Isso é uma coisa que somente a atitude da pessoa vai determinar. O próprio Jesus vai explicar em João capítulo 6, em uma riqueza de detalhes impressionante, que somente as pessoas que ouvem aquilo que Deus fala em seus corações sobre o que Jesus fala é que vão até Jesus e vão se abrir a ele. Os calvinistas entendem tudo errado nessa passagem. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: o que acontece agora na nova aliança é que se cumpre o que foi dito pelos profetas e serão todos ensinados por Deus. De maneira que todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse é o que vem a mim. Eles prestam atenção na parte que Jesus fala que todo aquele que o Pai dá, todo aquele que o Pai me dá, não lançarei fora, mas não observam que no versículo seguinte Jesus diz, eles vêm a mim, né? Porque eles não percebem que Jesus está falando simplesmente o seguinte, que não adiantava muito ouvirem Jesus falar. É por isso que eu sempre falo, Tiago, que não é importante o que eu digo. O importante é o que Deus te diz sobre o que eu digo. Então, o que eu ouço no meu coração, o que Deus fala dentro de mim sobre a pregação que eu ouço, sobre os livros que eu leio, sobre o texto que eu estou lendo, porque ler a Bíblia todo mundo lê. Muitos intelectuais, o Soares conhecia relativamente a Bíblia em seus programas de televisão, ele costumava citar textos da Bíblia, mas não é esse tipo de conhecimento que a gente está falando. Estamos falando sobre um conhecimento espiritual que não é consequência direta de uma leitura concentrada, mas é quando Deus fala no coração da pessoa sobre o que ela está lendo, ou quando Deus fala no coração da pessoa sobre o que ela está ouvindo o pregador falar. Em outras palavras, quando Deus falava no coração do povo contemporâneo de Jesus, sobre o que Jesus estava falando, essas pessoas eram realmente abençoadas. Era sobre esses que Jesus estava falando. É por isso que ele fala para Simão, bem-aventurado és, Simão, filho de Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Ou seja, Pedro não aprendeu de forma humana e natural. Por mais que ele tivesse ouvido de Jesus aquilo ali, Jesus queria deixar bem claro que a bênção que vinha sobre ele é porque ele tinha ouvido a voz de Deus no seu coração. Porque foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Então, quando a pessoa ouvia o ensinamento de Deus através das palavras de Jesus, essa pessoa era abençoada. Então, quando a gente fala aqui sobre passar um tempo ouvindo Jesus falar para ser abençoado, estamos falando sobre ouvir com a atitude correta. É por isso que Jesus falava lá em Lucas, capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis. Ou seja, depende da forma, da atitude. Não é somente o que você ouve, mas como você ouve. Vê depois como ouvis, porque aquele que tem se lhe dará, e aquele que pensa que tem, aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Em outras palavras, a minha atitude determina o quanto eu vou receber de Deus. A atitude da pessoa, o coração da pessoa. Então não é simplesmente ouvir que faz a pessoa ser limpa, não é simplesmente ouvir que faz a fé crescer. Judas estava lá, Judas ouviu, como muitos outros perseguidores e opositores de Jesus, escribas, fariseus, religiosos. Então, não é simplesmente ouvir, né? Porque tem gente que diz assim, mas Natan, eu não estou entendendo a sua palavra, eu estou na igreja há 15, 20 anos, tenho ouvido a pregação o tempo inteiro, mas a minha vida não continua a mesma, não mudou nunca. Porque não é só ouvir. Se não tiver a atitude correta, você pode ouvir 20 vezes, você vai tirar 0 de proveito. Ah, mas são 30 anos na igreja. 30 vezes nada continua sendo nada. 50 vezes nada continua sendo nada. Então, não é o tempo, não é a multiplicação, é a atitude, né? É como você está ouvindo. Qual a atitude que você tem para com a palavra? É por isso que quando Jesus estava pregando aos judeus, em João capítulo 8, Jesus Cristo fez questão de dizer no versículo 32. E Jesus disse isso aos judeus que haviam crido nele. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi só Jesus dizer isso. Vos libertará, que já começaram a murmurar. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu vem falar uma besteira dessa, dizer que a gente vai ser livre, seu safado, seu cachorro. Você é um falso profeta mesmo, com bem avisar a gente, seu blasfemador, seu herege. Né? Ou seja, a atitude já demonstraram ali que eles realmente não estavam prontos. E Jesus
bem advertiu, se Jesus não garantiu, né, que eles iriam permanecer. Ele disse, ó, se vocês permanecerem na palavra. Por quê? Porque para entender, para receber de Deus, para finalmente ouvir de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem e ser abençoado por aquilo ali, você tem que perseverar, tem que permanecer. Não adianta nada você decidir subir numa escada rolante dizendo, eu vou subir. Aí você, depois que a escada começa a subir, poucos segundos, você pula para trás, corre para trás, sai da escada. Você tem que permanecer firme na decisão que você tomou até que você alcance o destino previamente estabelecido. Então, permanecer na palavra até chegar à luz, é isso que Jesus disse. Se vocês permanecerem, conhecereis a verdade. Então, quando a verdade é conhecida, aí sim, surte o efeito. Então, lembrando que quando Jesus limpou os discípulos pelas suas palavras e não conseguiu limpar Judas, é porque Judas teve uma atitude errada. É porque Judas, como outros, né, que seguiram o mesmo exemplo dele, fecharam seu coração, tinham pensamentos que atrapalhavam, tinham ideias que obstruíam a bênção que vinha de Deus para as suas vidas, para os seus corações. Então, quando Jesus Cristo limpou os discípulos pelas palavras, é isso que ele tinha em mente. Quando ele aqui em Marcos capítulo 3 diz que designou 12 para estarem com ele, é porque ele tinha o objetivo de passar tempo falando, ensinando, ministrando, até que eles estivessem prontos para passar para o segundo passo, para a segunda fase, para os enviar para pregar a palavra, com um ponto de vista igual ao ponto de vista de Cristo, para fazerem abordagens a partir de uma perspectiva espiritual, sobrenatural, para que eles não ficassem querendo, sei lá, de repente causar uma revolução social, política, pensando que Jesus Cristo é uma espécie de fundador de um novo partido, né? Mas Jesus não estava ali para fazer esse tipo de coisa. Jesus ele tinha uma obra, uma missão muito mais elevada, e ele queria que os seus seguidores e os seus discípulos andassem nas mesmas pegadas que ele, tivessem o mesmo espírito, a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, fica com Jesus. Jesus designou 12 para estarem com ele, ouvindo, recebendo, aprendendo, e depois para serem enviados a pregar, e por fim, para exercerem a autoridade de expelir demônios. Mas é interessante isso aparecer aqui, porque se a gente junta o capítulo 1 que a gente viu lá de Marcos com esse capítulo, a gente observa que Jesus parece ter a decisão firme de reproduzir, de replicar o que ele vivia para ele. Parece que Jesus ele não tinha em mente que aquilo fosse uma coisa só dele, que ele apenas usufruísse ou exercesse tal autoridade. Porque em Marcos 1, todo mundo disse, não, isso é uma coisa nova. Nunca ninguém viu alguém exercer autoridade para expelir demônios. Aí chega Jesus no capítulo 3 e diz, não, eu quero replicar, eu quero reproduzir, eu quero multiplicar, eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês também façam a mesma coisa que eu faço. Qual é o segredo para ter a mesma autoridade? Qual é o mistério de se poder falar e um demônio ouvir o que você diz? Estar com Jesus. Né? Estar com Jesus. É a primeira coisa. Tanto é que a gente sabe na Bíblia, Tiago, de pessoas que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Né? Até mesmo na época de Jesus, alguns tentaram expulsar e os discípulos acharam que estava errado. Porque eles não estavam com Jesus. Eles viram alguém expulsando demônios no nome de Jesus, aí repreenderam eles e disseram, não, vocês não fazem parte do grupo que Jesus separou para poder fazer isso não, viu? Vocês estão desautorizados. Aí Jesus disse, gente, não é bem assim, olha o extremismo. Porque, na verdade, não há ninguém que tente expulsar um demônio no meu nome que não seja a favor das coisas que eu ensino. Eles não têm o privilégio de estar perto de mim como vocês estão, mas não os impeçam, porque se eles estão a favor do que eu ensino, usando o meu nome, eles não são contra nós, eles são por nós. Ainda que eles não tivessem, talvez, o conhecimento mais preciso do que Jesus ensinava, Jesus deixou claro que eles não deveriam ser repreendidos. Mas é interessante que na cabeça dos discípulos tenha ficado claro o que Jesus quis dizer quando ele separou 12 para estarem com ele para expulsar demônios. Porque eles acharam que Jesus estava sendo claro que só podia expulsar demônio quem tivesse estado com Jesus. Não é? Isso é interessante. Agora, passa um pouco mais, a gente sabe que mais para frente Jesus vai depois enviar mais 70 para expulsarem demônios, para exercerem a autoridade. Mas eu vou dar um pulo nisso aí e vou chegar já no final do livro de Marcos, que é o capítulo 16, quando ele faz a declaração universal, que nos interessa muito, que é quando ele diz o seguinte, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas e etc, etc, etc. Mas é interessante que no começo da lista esteja expulsarão demônios. E é
todo aquele que crê. Quem é que pode expulsar Amém. demônio? É quem tem um dom, é quem foi chamado, é um ministério específico? Não, basta ser crente. Basta ser crente. Todo aquele que crê expelirá demônios. Claro que a gente tem que lembrar que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que ainda não se decidiram completamente por Cristo, que têm ouvido pregações na televisão, assistido pregações no YouTube, que conhecem um pouquinho das coisas da Bíblia porque tem alguma familiaridade com os crentes, porque tem um parente que é evangélico. Então essas pessoas têm algum nível de fé. Talvez ainda não tenham nascido de novo, mas elas têm um pouco de entendimento. Mas para que nós tenhamos certeza e convicção absoluta, claro, nós precisamos estar mergulhados nesta palavra para que nós possamos transbordar da convicção do que Deus quer. Então, o fato é, estes sinais seguirão aqueles que crerem, expulsarão demônios. Então, a gente aprende o seguinte, Marcos 1, Marcos 3, Marcos 16. É uma evolução da doutrina, né? Vamos dizer assim. Já que é uma doutrina nova, né? Todo mundo reconheceu isso. O que é isso, meu Deus? É uma doutrina nova? É uma doutrina nova. É uma coisa do Novo Testamento, da Nova Aliança. Isso é coisa para crente da Nova Aliança. Aí Jesus Cristo mostra como se faz, Jesus ensina como fazer, e Jesus vai embora e diz, agora façam vocês. Amém. Então, é interessante, porque é uma evolução da doutrina, né? Jesus vai mostrando claramente no Novo Testamento que o crente, ele realmente tem autoridade sobre os demônios. Mas eu sempre gosto de mostrar o seguinte, há uma diferença entre ter autoridade sobre os demônios e você ficar brigando com eles, trocando tapa de igual para igual. O que muita gente não percebeu é isso. Por falta de instrução na palavra e o conhecimento de algumas questões básicas, como estas, por exemplo, que nós falamos aqui em poucos minutos, por causa da falta de conhecimento disto, as pessoas estão desesperadas em campanhas, buscando estratégias divinas para saberem como derrotar o diabo em sua vida em determinada área. Essas estratégias que as pessoas buscam na verdade, quase uma distração. Porque, pelo que a Bíblia ensina, parece que quem tem que estar preocupado buscando estratégia para tentar vencer o oponente é Satanás e não nós. É ele quem tem ciladas, estratégias, armadilhas. É ele que anda ao redor procurando alguém a quem ele possa tragar. É ele que tem que se preocupar com isso. Não somos nós. O que é que nós fazemos? No embate que há entre nós e Satanás, pelo que parece, a nossa parte é resistir firme na fé. Quando ele vem contra mim, eu resisto firme na fé. Agora, a minha fé me dá autoridade para expulsá-lo da minha vida. Isso não significa que eu vou conseguir revolucionar o Brasil e transformá-lo. Não significa que eu vou virar a minha cidade de cabeça para cima. Não significa que eu vou conseguir ter esse impacto da noite para o dia só porque eu creio. A forma bíblica de se revolucionar um bairro, uma cidade, uma nação é através da pregação da palavra de Deus. É por isso que está escrito que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Não é pela loucura da oração, não é pela loucura da intercessão, é pela loucura da pregação. A oração tem o seu lugar? Tem. O próprio Senhor Jesus disse isso muito claramente. Ele falou, se não me engano, lá em Mateus 9,48, pode ser que eu esteja citando o versículo errado, mas ele disse, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Então Jesus queria que as pessoas orassem para que Deus enviasse pregadores para pregar o evangelho, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. E nós devemos orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Porque como é que eu posso pregar o evangelho no Brasil se o Brasil estiver em meio a uma guerra civil? Uma espécie de rebelião, revolta, insurreição. Não dá para viver uma vida mansa e tranquila, então não dá para pregar o evangelho facilmente em uma situação como essa, porque a vontade de Deus é que nós preguemos para que todos sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que devemos orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, para que possamos pregar, para que todos sejam salvos, né? Porque, afinal de contas, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? Ou como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não houver uma vida mansa e tranquila, se não forem enviados, se não houver pregadores preparados para isso, né? De forma que a fé vem, mas ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então é o seguinte, sim, essa é a vontade de Deus. Nós temos autoridade sobre os demônios, devemos exercer autoridade sobre os demônios, mas sempre as doutrinas bíblicas, elas são levadas para os extremos, ou para um lado ou para o outro. E é por isso que a gente vê tanta gente desequilibrada. Ou uns são de mais e outros são de menos.
né? E eu sempre gosto de comparar essa questão da importância do equilíbrio, que é uma das coisas que eu sempre repito em quase todas as áreas e todos os assuntos que eu abordo, eu tento mostrar a importância do equilíbrio. Por exemplo, a questão da temperatura. Se você pegar uma água, ela pode ser quente, ela pode ser gelada. Mas existe uma temperatura amena, a do meio, né? A temperatura normal, natural. Então, eu uso isso como exemplos de equilíbrio e desequilíbrio. O desequilíbrio, ele não está numa extremidade só. É para os dois pontos. Há dois extremos. Dizem que é uma experiência científica, que se você pegar 3 baldes com água quente, água gelada e água natural e colocar as mãos nas extremidades, uma mão na água quente, uma mão na água gelada, depois de um tempo, quando você tirar as mãos e colocar na água natural, a água natural que tem uma temperatura só vai ser sentida. Vai ser sentida pelas duas mãos de forma diferente. A mão que estava na água quente vai sentir frio, a mão que estava na água gelada vai sentir uma temperatura quente. Não é que a água seja diferente para as duas mãos, mas as mãos interpretam a temperatura de forma diferente por causa do seu ponto de referência, por causa do ambiente no qual a pessoa estava durante algum tempo. Então, isso é o desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, para mais ou para menos, ela sempre vai achar o equilíbrio uma coisa aquém do que ela acredita. Então, os que são... os exagerados vão achar que aquela pessoa equilibrada é carnal, é racional, não crê, e aquela pessoa que é fria demais vai achar que é muito exagerado, que ele está indo longe demais. Ou seja, os equilibrados vão ser perseguidos pelas duas extremidades. A verdade é essa. Os dois extremos vão atacar todo aquele que é equilibrado. O pessoal da direita, o pessoal da esquerda, os fariseus e os saduceus vão atacar aquela pessoa ali, né, o tempo inteiro. Então, eu penso que a posição do cristão é a posição do equilíbrio, sabendo reconhecer verdades em qualquer lugar onde ela apareça. Eu não preciso colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Eu posso reconhecer uma coisa bonita na vida de um pecador, eu posso reconhecer uma verdade na frase de um ditador, eu posso reconhecer uma coisa boa na frase de alguém que eu não concordo. Então, eu tenho que saber identificar elementos positivos e verdadeiros e até divinos em pessoas que talvez nem prestem, em pessoas que eu discordo, em pessoas que eu não sigo, em pessoas que eu não apoio. Então, as verdades estão expostas no mundo para que nós possamos identificá-las. Aquela coisa não precisa ser necessariamente evangélica para que seja verdadeira, né? Então, é como eu disse, você não tem que colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Muita gente não entende isso. Mas, então, voltando ao assunto, existe guerra espiritual? Existe. Existe uma guerra contra Satanás? Existe. Essa guerra se manifesta através de homens inspirados pelo diabo que vêm contra nós? É claro que sim. Mas não podemos pensar que por causa disso agora eu vou lutar contra o homem. Eu vou brigar contra a pessoa. Você vê a igreja cristã fugindo das perseguições, primeiro dos judeus, depois dos romanos, e em qualquer país, em qualquer momento da história, quando a igreja cristã começou a implantar o evangelho numa sociedade hostil a ele, os pioneiros da implantação do evangelho foram perseguidos, foram maltratados, foram assassinados, e vai ser sempre assim. Porque quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Então, hoje um cristão ainda é perseguido, ainda é pisoteado, maltratado, assassinado, apedrejado em vários lugares do mundo. Isso não significa que vamos agora fazer a mesma coisa que o povo do mundo faz. Vamos lutar contra as pessoas só porque as pessoas estão lutando contra nós, porque a nossa guerra é espiritual. Então, eu vou pregar a palavra com foco na coisa correta, entendendo que meu objetivo não é causar uma revolução social, política, democrática, ou seja lá o que for, ainda que eu possa contribuir para isso, com a pregação das verdades do evangelho, mas eu tenho que colocar o meu foco no mundo espiritual, e eu vou transmitir a mensagem, quer pela vida, quer pela morte, né? Ou seja, vivendo ou morrendo, eu estou pregando. Foi assim que Estevão fez. Estevão foi apedrejado, Jesus também, e muitos outros mártires que pregaram a verdade, entregando a sua vida como semente da mensagem do evangelho, mas nunca perdendo as estribeiras e trocando os pés pelas mãos. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. A gente tem que pregar o evangelho, sabendo que o nosso foco é uma luta espiritual. Então, voltando para a questão da guerra espiritual, existe sim uma luta, Satanás está contra nós, estamos lutando para que cada vez mais a nossa sociedade seja cristianizada, o mundo inteiro. Nosso objetivo é ganhar o mundo para Cristo, obviamente, mas não como ganham os muçulmanos, por cima de pau e pedra, enfiando bênção pela goela abaixo, uma espécie de conversão compulsória, ou se converte ou morre.
Não, não pode ser assim. Nós não somos desse espírito, né? Jesus, uma vez, quando os discípulos dele disseram, vamos orar e fazer Deus descer fogo do céu sobre esses endemoniados. Aí Jesus disse, epa, pera lá, gente, vocês não sabem de que espírito sois. Então, somos de um espírito diferente. Nós não somos assim. Então, nós não podemos nos igualar com esse tipo de gente para tentar matar a pessoa que é influenciada pelo diabo só porque ela está me fazendo mal. A minha luta não é contra a carne e o sangue. A minha luta realmente, verdadeira, real, é contra os espíritos, contra Satanás. E aí, o que é que Natan, acontece? Pode falar. eu queria só para poder a gente encerrar, porque já está acabando no Instagram, e a gente retomar para que você possa concluir. Pode ser? Claro, com prazer. Está faltando, se não me engano, 3 minutinhos. Se eu só encerrar aqui e a gente Tá retorna para que você possa concluir. Tá bom. Vamos lá. Muito bom, Tiagão. Então, eu sempre digo que a Bíblia, você pode encerrar a hora que você quiser, tá? Se você acha que já deu, você pode ficar à vontade aí. Tá bom. Então, eu sempre digo que a Bíblia é um livro de equilíbrios. E a gente vê algumas frases que deixam isso bem claro, né? Jesus disse que nós temos que ser mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Paulo diria que devemos ser meninos da malícia, mas adultos no entendimento. Jesus falava que nós devemos dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Sempre, né, nem lá e nem low, nem de mais nem de menos. O equilíbrio, eu acho que o equilíbrio no Novo Testamento se salienta muito, né, chama muita atenção e é a questão mais importante. Inclusive nessa questão da nossa guerra contra Satanás. Não é porque a gente faça questão de lutar contra ele, mas primeiro porque ele é nosso adversário e ele luta contra nós. Então, eu vou fazer a minha parte na situação que eu me encontrar, né? Então é o seguinte, eu sempre digo assim, para fazer um paralelo, né, numa questão aí de guerra, eu sou militar da reserva, eu sou do 10º Grupamento de Artilharia de campanha lá de Fortaleza. Aliás, o 10º GAC mudou, um amigo meu me falou que parece que ele está agora no Pará. Eu sou da arma de comunicações. Para quem é militar vai entender o que eu estou falando aqui. E eu aprendi pelo regimento interno do Exército Brasileiro e através das instruções que eu tive, que todo general em guerra, ele se baseia nas informações que o serviço de inteligência ele oferece sobre o poderio de fogo do exército inimigo. Eu vou repetir. Todo general em batalha, ele se baseia nas informações que o serviço de inteligência lhe oferece sobre o poderio de fogo do exército adversário. Então, assim, nós também, se vamos lutar contra Satanás nos termos bíblicos, precisamos prestar atenção ao que o serviço de inteligência nos oferece sobre ele. E o nosso serviço de inteligência é a palavra de Deus, né? A Bíblia é o nosso serviço de inteligência, que nos dá as informações, que nos mostra qual é o seu poderio de fogo, né? Quais são as suas estratégias, como ele age e tudo mais. Então, se eu considerar o que a palavra de Deus diz, eu acredito que a gente vai tirar muita vantagem. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. O que significa ignorar? Ignorar é a mesma coisa de falar que alguém é ignorante. Ignorar é não saber, é não tomar conhecimento, é ser alheio a uma determinada questão. Quando Paulo fala que não somos ignorantes aos seus desígnios, não ignoramos os seus desígnios, mostra que a gente tem que estar bem informado. Nós temos que ter conhecimento suficiente com base na palavra de Deus a respeito da natureza de Satanás, de como ele age, do que ele faz. Infelizmente, existe muito mais superstição no meio evangélico, muito mais superstição, folclore, a respeito das ações de Satanás do que coisas realmente baseadas na Bíblia. Eu vou citar poucos textos aqui para tentar colocar uma base na declaração que eu acabei de fazer, mas você vai observar, por exemplo, que Satanás, ele não é idiota, como eu falei antes, ele não é um burro completo, um ignorante que não sabe de nada. Muito pelo contrário. Ele conhece certas coisas que muitos crentes não conhecem. Se você for conferir em Marcos capítulo 1, no versículo 24, a Bíblia diz que determinados espíritos imundos se dirigiram a Jesus dizendo o seguinte: o que é que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos, para destruir-nos? Bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus. Olha que loucura. Já viu um demônio dizendo um negócio desse? Eu sei quem tu és, manto de terra.
muitos crentes que acompanhavam Jesus naquela época, Tiago, não sabiam, tinham dúvida, estavam incertos. João Batista teve um momento de crise quando foi preso, porque achava que Jesus iria tocar o pau chutar o pau da barraca, né? Ia tocar os romanos para fora de Jerusalém, ia implantar o reino, restaurar todas as coisas, reivindicar o reino de Davi, assumir a liderança. Mas só que Jesus veio estabelecer um reino primeiro espiritual e depois natural. São fases diferentes, épocas diferentes. Então, havia uma crise na cabeça dos seguidores de Jesus. Num determinado momento, quando Jesus falou uma coisa assim muito forte doutrinariamente, porque para o judeu é um absurdo você comer sangue, seja uma galinha, qualquer comida, com sangue já é um absurdo. Imagina chupar o sangue de um ser humano. Aí Jesus vem e diz assim: quem comer a minha carne e chupar o meu sangue, terá a vida eterna. Aí pronto, o pessoal ficou doido. Aí disse: quem é que vai seguir um homem desse? Comer a carne dele, beber o sangue dele, mesmo que fosse figurativo, o que não sei por que esses homens não me entenderam, eles achavam que era forte demais aquele palavreado que Jesus usava. Não era politicamente correto para um judeu, sabe? Não é politicamente correto. Aí o que foi que eles fizeram? Saíram. E Jesus viu que alguns discípulos pararam de andar com ele porque se escandalizavam na sua forma de pregar, sua forma de falar, e ele se voltou para os discípulos mais íntimos, dos quais os 12 também faziam parte, e perguntou: vocês também foram muito bem-vindos, mas as portas estão abertas. São muito bem-vindos se vocês quiserem ir. Vão-se embora. Querem ir também, não? Jesus não ficou preocupado em fazer um curso, né, de neurolinguística para poder saber como alcançar o povo na plateia, porque tem sinestésico, auditivo, visual. Ele não ficou preocupado com isso. Eles podem ir embora, quer ir embora, vai. Aí Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Seja lá o que isso signifique, Senhor. O que tu falou só pode estar certo. Pedro não entendia o que Jesus estava falando, mas ele tinha a atitude correta, né? Então, Satanás, ele sabe de coisas que alguns discípulos não sabem. Discípulos de Jesus não sabiam quem era ele, não tinham certeza, não tinham essa convicção. E chega lá o demônio e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Então você observa que Satanás, eu só quero mostrar isso, Satanás não é idiota como a gente pensa. Não é tão ignorante como a gente está pensando. No outro texto, em Mateus capítulo 8, no versículo 29, diz que os demônios gritaram para ele: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ó, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, sabiam que existia um tormento predestinado para eles, sabiam que tinha um tempo para esse tormento, e sabiam que esse tempo não era aquele. Os demônios sabiam muito mais coisa do que a gente imagina. Você observa nessa fala aí que os demônios sabiam de muito mais coisa do que a gente imagina. E a terceira passagem que eu quero usar para mostrar que Satanás não é um perfeito ignorante e idiota, como alguns pregadores parecem querer fazer com que o povo pense, em Atos 19, versículo 15, diz que o espírito maligno lhes respondeu, falando a alguns exorcistas ambulantes. Eles responderam: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Espera aí. Eles disseram: conheço Jesus. Os demônios disseram: eu conheço Jesus. Hoje em dia a gente está dizendo para as pessoas: conheça Jesus. E os demônios disseram: não, eu conheço Jesus. Os demônios disseram: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Gente, até Paulo eles sabiam quem era. Então, não pensa que Satanás Satanás é um idiota, que não sabe de nada da tua vida, que ele não está te assistindo, que ele não sabe das coisas que tu faz. Sabe demais. Sabe demais. Aí tem gente que às vezes quando eu falo isso me pergunta assim: ah, Natan, mas pelo menos ele não sabe do que a gente está pensando, né? Claro que sabe. Claro que sabe. Como que ele sabe? Não porque ele seja onisciente, não porque ele enxergue os nossos pensamentos, não porque no momento que eu penso ele veja, mas é porque ele tem mecanismos pelos quais ele tenta descobrir. E na maioria das vezes ele acaba conseguindo. Por exemplo, vamos supor que eu estou falando aqui contigo, aí Satanás fala na minha cabeça. Ele diz uma coisa para mim, ele diz: Natan, desliga o teu tablet, apaga essa luz, desliga o celular, vai no banheiro, bebe água, volta para o computador e vai trabalhar. Se eu estou aqui e eu ouço isso e eu faço exatamente o que ele disse, eu desligo o meu tablet, apago a luz, desligo o celular, vou no banheiro, bebo água, volto para cá, ora, é claro que ele sabe o que é que eu estou pensando. Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que ele sugeriu. Se eu sigo 80% das direções, das orientações, das inspirações que ele me dá,
por que que ele não acredita que eu posso cumprir os 20% restantes? Então, é assim que Satanás adivinha, aspas, o futuro das pessoas que seguem o que ele manda. Porque ele sabe que a pessoa faz o que ele diz. Então, ele pode adivinhar o futuro de uma pessoa obediente. Entende o que eu estou dizendo? Agora, para você ter certeza que uma necromante, uma adivinha, uma pessoa dessas aí, a irmã fulana de tal, que ela não sabe de verdade das coisas, é só você ir na casa dela e fazer assim, ó. Primeira coisa que ela vai perguntar é quem é? Porque ela não tem esse conhecimento que você imagina. E Satanás, ele joga verde para colher maduro. Então, ele tenta, através de especulações, ver se a pessoa cai nas sugestões que ele dá. Eu sei que nem todo mundo entende isso, os sudestinos podem ficar perdidos nessa hora. Essa é uma expressão, eu acho que muito nordestina, né? Jogar verde para colher maduro, plantar verde para colher maduro. Mas eu não sei como traduzir isso para o sudestinês. O que acontece é que Satanás ele faz sugestões que, dependendo da reação que a pessoa faça, dependendo da reação que a pessoa tenha, ele vai saber se a pessoa assinou o recibo ou não. Se ela engoliu aquilo ali ou não. Né? Se ela aceitou a sugestão do bicho ou não. Então, é dessa forma que Satanás consegue saber o que a gente está pensando. Ele não consegue enxergar os nossos pensamentos, ele não consegue ver o que a gente pensa, a não ser julgando o quanto a gente faz o que ele sugere, o quanto a gente segue as inspirações que ele dá. Aí ele julga ali a porcentagem do quanto nós somos suscetíveis a ele. É dessa forma que ele consegue cercar a nossa vida e nos colocar em enrascadas. É por isso que eu digo que é uma perda de tempo as pessoas quererem tentar resolver os problemas que Satanás traz. Nós temos que buscar direções de Deus para tomarmos iniciativas em projetos, em coisas que devemos fazer. Tentar apagar o fogo depois que Satanás queimou. Satanás toca fogo de uma coisa, aí lá vou eu tentar apagar aquela fogueira. Satanás toca fogo ali, aí eu corro para cá para tentar. Isso é ser guiado pelo diabo. Né? Os problemas que Satanás levanta, eu fico gastando a minha vida em prol deles, tentando falar sobre eles, tentando resolvê-los. Eu fico tentando resolver os problemas que Satanás causa. Eu estou sendo mais orientado pelo diabo do que pelo Espírito Santo. Então, não importa o que ele faça, eu não vou dar atenção a coisas que são inspiradas por ele. Eu vou dar atenção ao que a palavra diz, eu vou dar atenção a coisas que são mais importantes, a coisas que são mais relevantes, que são coisas de Deus, que é uma forma de não ser guiado ou orientado por Satanás, né? Então, o que é que a gente tem que fazer em relação às investidas de Satanás? Porque ele sempre está investindo contra nós. E há versículos que mostram isso claramente. Um bem famoso é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Pedro diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes. Por quê? Ora, porque o diabo, que é o vosso adversário, então veja, se ele é meu inimigo, então obviamente eu me constituo inimigo dele. Não por iniciativa minha, mas porque ele é meu inimigo, é meu adversário e vem contra mim. O diabo, que é o vosso adversário, anda ao redor, ou derredor, são termos sinônimos, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém. Eu gosto da versão que diz alguém a quem possa tragar. A minha versão diz assim, procurando alguém para devorar. Ou seja, ele tem que procurar alguém, porque ele não pode pegar qualquer um que ele quer. Tem quem ele pode e tem quem ele não pode. É por isso que eu gosto da versão que diz que ele anda ao redor procurando alguém a quem possa. E tem uns que ele pode, mas tem uns que ele não pode. Então ele tem que procurar a quem ele pode tragar. Então veja que Satanás não pode tudo. Ele precisa que a pessoa dê lugar para ele. É mais ou menos como contam as lendas dos vampiros, né? Que você tem que convidar a pessoa para entrar na sua casa. O vampiro não pode entrar na casa da pessoa. Você tem que convidar a pessoa para entrar. Pô, tá aí o bicho. É igualzinho. Você tem que dar lugar para ele. Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Então, se você não der lugar, ele não tem. Mas quando você dá lugar, ele tem lugar. Então, o que é que ele faz? O papel dele é andar procurando alguém a quem ele possa tragar. Então, ele não pode com todo mundo, mas tem alguns que talvez ele encontre a quem ele possa. Então, é isso que a Bíblia ensina. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Aí ele fala, ao qual resistires, firmes na fé. Olha o que é que você tem que fazer contra as investidas de Satanás. Resistir, firme na fé. 3 palavras importantes. Resistir,
firme, sem titubear, na fé. Então, isso mostra que essa nossa resistência está intimamente ligada com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso fazer uma resistência eficaz se eu não conheço a Bíblia. Eu não posso fazer uma resistência como Deus quer, de uma forma que me dê o êxito necessário, se eu não tiver conhecimento realmente das Escrituras, da palavra de Deus. Porque se é para resistir na fé, e a fé vem pelo conhecer a palavra de Deus, como é que eu posso resistir na fé se eu não conheço a palavra? Resistir. Fé não é gemer, ranger os dentes, como quem está botando força para soltar um ovo, não. Isso não é fé. Tem gente que pensa que ter fé é isso, né? É como se fosse ter força para botar um ovo. Isso não é fé. Fé é conhecimento adquirido pela palavra. Fé é conhecimento espiritual adquirido pela palavra. É conhecimento no espírito, é conhecimento no coração. Claro que passa pela nossa mente, passa pela leitura da Bíblia, porque a nossa mente é a porta do nosso coração. Eu preciso entender o idioma do pregador para que aquilo me abençoe. Eu preciso saber ler para que aquelas palavras façam sentido no meu espírito. A mente é a porta do coração. Mas é quando chega no coração, porque é com o coração que se crê para a justiça, que a coisa vai funcionar. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, no coração. Jesus não se preocupa se existem dúvidas na cabeça, nas emoções, nos sentimentos. Ele não se preocupa com isso. Ele diz, eu só quero que não haja dúvida no coração. Para alguns de nós, leva mais tempo conseguir uma firmeza de fé no coração sem dúvidas do que outros. Por causa da nossa formação, da nossa história, dos livros que lemos, dos pregadores que ouvimos, que mais atrapalham do que ajudam, por causa da igreja que fazemos parte, das denominações, das ideologias, das filosofias e desse blá 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 todo que está solto por aí no mundo. Então, para alguns é mais difícil alcançar essa posição de fé no coração do que para outros. Mas o fato é que quando nós cremos no coração, aí sim, a coisa vai acontecer. Então, nós resistimos ao diabo firmes na fé. E eu acho interessante que ele tenha dito isso, resistir firme na fé, porque essa expressão ela vai se repetir pelo menos em 3 lugares aqui na Bíblia que eu separei, para mostrar como é que é o nosso embate com o diabo. Olha que coisa interessante. Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que ele está falando basicamente da mesma coisa que Pedro falou. Porque o diabo, como um leão, anda ao redor, procurando alguém a quem possa tragar, ao qual devemos resistir firmes na fé. Aí é que ele fala, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então como é que eu coloco o diabo para correr? Como é que eu coloco o diabo para correr? Qual é a estratégia que Deus vai me dar nessa noite? Qual é a estratégia? Veja que é simples, ao mesmo tempo tem a sua complexidade, mas não é como as pessoas estão ensinando. Não é nesse estardalhaço todo que as pessoas estão parecendo fazer entender. Eu fico vendo, rapaz, o pessoal falando de guerra espiritual e o pessoal fica preso num misticismo evangélico, sabe, Tiago? O que me dá pena. As pessoas ficam presas lendo livros que falam sobre este mundo tenebroso, supostamente aprendendo com ex-magos, ex-bruxos, ex-feiticeiros que vieram ensinar que ele veio para libertar os cativos, né? Que ficam ensinando coisas que são mais confusas do que realmente o que a palavra de Deus diz. E pessoas perdem a sua vida nessas distrações folclóricas que, na verdade, deixam os crentes que se metem com isso mais assustados do que realmente em fé. Eles vivem uma vida tensa, uma vida paranoica, uma vida preocupada, não conseguem dormir direito, inventam a teoria da retaliação, porque esse tipo de pregador diz assim, se você for lutar contra o diabo, meu irmão, se prepare porque vai ter retaliação. Ou seja, Satanás vai reagir por causa das suas ações e vai matar o teu filho, vai matar a tua mãe, vai acabar com a tua casa, você vai à falência, vai destruir tua vida. Por quê? É retaliação do diabo. Esse tipo de ensinamento, esse tipo de teoria, esse tipo de pregação faz mais mal do que bem. É essa guerra espiritual que eu acho nociva. Esse exagero, sabe? Esse extremismo. Tem um livro que fala sobre guerra espiritual que é a coisa mais maravilhosa que eu já vi nesse mundo. Esse é o livro que eu vou recomendar aqui para vocês. O nome do livro é A Mensagem que Opera. A Mensagem que Opera. O próprio título já é autoexplicativo. Ele está dizendo que o que vai surtir efeito na nossa nação, no país, no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, é a transmissão da palavra. Porque essa mensagem realmente
opera. Ela é eficaz. É com ela que o mundo de antigamente foi transformado. Foi com ela que os apóstolos transtornaram o mundo. Foi com ela que Jesus Cristo espalhou a palavra. É pregando, ensinando, ministrando. É assim que a gente deve fazer. Então, esse livro de T.L. Osborne, da editora Graça Editorial, chamado A Mensagem que Opera, é o melhor livro que você vai ler sobre guerra espiritual. Ah, Nathan, mas e o livro de fulano de tal? E o livro de fulano de tal? E o que é que você acha? Esqueça. Esqueça tudo isso que você está aí. Eu sei o que você está pensando. Quais são os livros que você está procurando, os canais da internet que você vai atrás. Eu sei como é que é. Faça o que eu estou lhe dizendo. Esqueça isso. Eu estou falando para o povo que quer realmente entender e quer crescer no conhecimento da verdadeira guerra espiritual. Eu não estou falando para quem está ouvindo. Porque tem gente que está ouvindo aqui e está aqui só para criticar e para tentar atrapalhar. Eu sei disso, né? Tem os haters que são fiéis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quer ser abençoado? Quer crescer no conhecimento da palavra? Procura o livro A Mensagem que Opera, do pregador Tom Lee Osborne. T.L. Osborne, da Graça Editorial. Esse é o único livro que você vai precisar ler sobre guerra espiritual na sua vida. E se você quiser complementar, depois você pode ler o livro A Igreja Triunfante, do irmão Kenneth Hagin, que inclusive eu participei do trabalho de tradução desse livro para o português. Legal. Ele é publicado pela Rema Brasil Publicações. Tá? Excelente o livro. São livros relativamente grossos, mas vale muito a pena. Os dois. Principalmente o de T.L. Osborne, A Mensagem que Opera. Tá? Agora, então o que é que nós estamos aprendendo aqui? Que nós resistimos. Essa é a nossa luta. Resistimos. Eu sei que os dois versículos que eu li, de 1 Pedro 5, 8 e 9 e Tiago 4 e 7, não deixaram muito clara a questão da luta, embora tenha ficado implícito, ficou implícito. Mas o terceiro texto que eu quero ler que mostra isso, fala claramente sobre guerra, sobre luta, que é o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 13. E todo mundo lembra que esse é o texto áureo das conferências de batalha espiritual. É o texto, se você já teve a sorte, ou sei lá o quê, a oportunidade de participar de uma conferência de guerra espiritual, né? E eu digo assim, uma dessas loucas que tem por aí afora, esse texto é um texto muito importante. Existem outras passagens mais romantizadas do Antigo Testamento também, mas esse texto de Efésios é um texto-chave. Só que eu penso que as pessoas não estão entendendo o texto de Efésios. E o versículo 13, por exemplo, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, claro, subentende uma guerra, por isso ele usa a figura da armadura, eu sei disso, mas veja que ele diz, para que eu vou tomar armadura? Para que eu possa resistir no dia mau. Observa a repetição da mesma verdade. Lemos 1 Pedro 5, 8 e 9, quando ele fala sobre resistir ao diabo, que é quem está ao nosso redor, procurando alguém a quem possa tragar, e ele diz que a gente tem que resistir. Depois nós vimos Tiago 4, 7, que diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque é assim, pela resistência, que a gente bota ele para correr. E agora, ao falar claramente sobre a nossa luta, que não é contra seres humanos e sim contra seres espirituais, Paulo vem e diz assim, para que possais resistir. Coloca a armadura aí, meu filho. Para quê? Coloca a armadura aí, meu filho. Vamos para a guerra. Qual é a guerra? Resistir. Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Se o povo, Tiago, se o povo entendesse só esse versículo 13 aqui, de Efésios capítulo 6, já acabava meio mundo de seminário de guerra e de batalha espiritual que tem por aí. O pessoal já parava de ler um monte de porcaria que eles estão comprando nas livrarias evangélicas para aprender sobre o submundo, o mundo da magia, a magia negra, a cabala, a feitiçaria, a bruxaria e essas besteiradas todas que crente está perdendo tempo com isso. Já eliminava. Porque o versículo 13, ele diz o seguinte, você toma a armadura de Deus para fazer uma coisa. Não é para lutar, não, é para lutar. Porque a nossa luta, ele vai dizer depois, a nossa luta é contra seres espirituais. Mas como é a luta? Ele diz, para que possais resistir. A palavra resistência, ou resistir, ela subentende uma força que ataca, ao passo que os resistentes ficam firmes. Então, as investidas, as tentativas, as estratégias, as artimanhas, as ciladas, são principalmente desenvolvidas por Satanás. Nós que somos cristãos não precisamos buscar estratégia, orando para buscar estratégia para vencer o diabo numa área ou na outra. A nossa estratégia é clara, é com base na palavra, é conhecendo a Deus e gastando tempo com Ele. Né? É assim que a gente expulsa os demônios. Essa é a nossa estratégia. Ficar com Jesus, pregar a palavra e expulsar o demônio. Quando os bichos se manifestar, quando eles aparecerem. É ficar com Jesus, pregar a palavra e expulsar o demônio. Agora, quando ele vier contra mim, numa área da minha vida, seja ela qual for,
E é por isso que aqui o texto fala que é no dia mau. Por quê? Porque não é todo dia 24 horas. Não é a semana toda, não é todo dia os 30 dias do mês. Ele não está falando que nós estamos 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias do mês, debaixo de fogo cruzado, sendo atacado. Não. Existem dias de relaxamento, de tranquilidade, de paz. Satanás não está intensivamente em cima da gente o tempo todo. Mas no dia que ele vier, esse dia não vai ser um dia bom, esse dia vai ser um dia mau. No dia mau, eu tenho que estar preparado para que eu possa resistir. Essa é a verdadeira luta, né? Essa é a verdadeira guerra. É estar preparado para resistir. Quando? No dia mau. Quando é o dia mau? Quando ele me atacar, quando ele vier, quando ele se levantar, quando ele procurar alguma brecha na minha vida e porventura pensar que achou e achar uma oportunidade para me tentar novamente. Porque até na vida de Jesus foi assim. A Bíblia diz que Jesus foi tentado de toda sorte pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus, quando foi tentado, ele citava a palavra, ele resistia e Satanás fugia, né? E quando chega no versículo 13 de Lucas capítulo 4, depois que ele fala de todos os momentos da tentação, no versículo 13 está escrito assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Ou seja, o diabo se afastou até quando? Até uma nova oportunidade. É engraçado a Bíblia dizer que Satanás estava procurando uma oportunidade na vida de Jesus. Ninguém pensa nisso, né? Que Jesus, ele podia sim passar por situações que para Satanás era uma nova oportunidade. Então existem situações frágeis na vida dos seres humanos, inclusive na vida de Cristo, que são oportunas para o diabo. Satanás se afasta, Satanás se aproxima. Eu resisto, como Jesus fez, aí ele foge. Porque Satanás não quer ficar por perto quando é só ele que está falando, né? Satanás não quer ficar por perto quando é só ele que está falando. Então, se ele fala e eu rebato com a palavra, ele ataca e eu resisto com as escrituras, então vai chegar um momento que ele vai desistir. Ele não vai jogar todas as cartas de uma vez só. Então ele se afasta, porque não é ele que está falando o tempo inteiro, eu estou confessando a palavra, resistindo, e ele foge. Quando surge uma oportunidade, ele volta. É por isso que quando Jesus Cristo começou a falar sobre a importância de ir para Jerusalém, padecer muitas coisas das mãos dos anciãos, sofrer muito, ser morto, ser sepultado, que era uma coisa que Jesus não queria. Era uma coisa que Jesus não queria. Aí Satanás disse, opa, é por aqui. É por aqui que eu vou entrar de abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho. Aí lá vem Satanás. Aí o que é que ele faz? Ele joga uma ideia na cabeça de Pedro. Pedro, não entendendo as escrituras, se tornou vulnerável a uma influência de um pensamento teologicamente diabólico, né? Ele disse, Senhor, tem compaixão de ti, manto terra, nunca jamais tal coisa te acontecerá. Tenho dito. Parecia até uma revelação, né? Como se ele estivesse repreendendo Jesus, e Jesus escapuliu ali num momento de fraqueza e disse, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí Pedro, vai nada, Senhor, para com essa confissão negativa. Tem compaixão de ti. Não, só que Jesus deveria morrer. No caso de Jesus, o ministério dele causaria muito mais impacto através da morte do que somente pela vida. Então Jesus precisava morrer, porque se o grão de trigo não morrer, se ele cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, toda aquela coisa. Ele veria o penoso trabalho da sua alma e finalmente se alegraria. Então ele tinha que morrer, né? Mas ele não queria, humanamente falando. Como é que a gente sabe que ele não queria? Porque quando ele estava no Getsemane orando a Deus, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Sim. Contudo, que não seja aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. 3 vezes ele orou as mesmas palavras. Eu quero, eu quero, eu quero. Ele queria escapar daquilo ali. 3 vezes. A Bíblia fala que nós temos que resistir ao pecado até ao sangue. Tem uma passagem lá em Hebreus que diz assim, ora, da vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, essa resistência, que é muito difícil, porque depende da nossa área de fraqueza, né? Você é tentado na área, eu sou tentado em outra, eu tenho que resistir numa área, você tem que resistir em outra, mas a nossa luta contra o pecado é a mesma luta contra o diabo. Então, a luta é a resistência. E a Bíblia fala, vocês ainda não resistiram até ao sangue. Mas Jesus, no Getsemane, a Bíblia fala que enquanto ele resistia à tentação de fazer o que ele queria, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue.
resistindo à tentação, resistindo ao diabo. Essa é a verdadeira luta bíblica. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Então, Jesus Cristo, ele diz, quando Pedro falou isso, Jesus diz a Satanás, arreda Satanás, porque para mim tu és uma pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então, é interessante observar que este aqui foi mais um dia mau na vida de Jesus. É por isso que ele fala, sai, Satanás, porque tu é uma pedra de tropeço para mim. Para mim. Não era uma pedra de tropeço para os discípulos que estavam ouvindo Satanás falar aquilo pela boca de Pedro. Não era uma pedra de tropeço para Pedro, que estava naquele momento falando uma coisa diabólica, né? Na verdade, era uma pedra de tropeço para Jesus. Por quê? Porque era para Jesus que fazia mal. Era para Jesus que aquela ideia era um problema. Querer fugir, não querer morrer, não passar por isso. Isso era uma tentação para Jesus. Era uma pedra de tropeço para Jesus. Isso aqui, uma investida do diabo. Veja, Satanás se apartou de Jesus nas tentações registradas lá em Lucas 4, até ocasião oportuna, até uma próxima oportunidade. Aí ele viu uma oportunidade aqui, ele viu a chance, aí ele volta novamente. E que dia é esse? É o dia mau. Esse é o dia mau. É o dia da resistência, é o dia da vontade, é o dia do desejo, é o dia que dá vontade de ceder. É o dia mau, né? É o dia quando vem, quando aflora. Então, essa é a verdadeira luta espiritual, e é por isso que nós devemos resistir na fé, né? Para que nós possamos colocar o diabo para correr. E eu não sei quanto tempo a gente tem, mas depois, quanto tempo a gente tem aí, Tiago? Olha aí em cima. O tempo já foi, mas... Não, toca aí em cima, onde tem a palavra ao vivo do Instagram. $33. Tá ótimo. Então vou encerrar aqui, pelo menos sobra aí um pouquinho, mas... O pessoal está pedindo para você beber uma águazinha aí. Vou beber. Tá aqui pertinho. Vamos lá. Aí, ó, então olha só. Para concluir, né, se você for observar bem, com tudo isso que a gente disse, a guerra, ela se resume ao que é explicado nesses textos que nós lemos que falam de resistência. Existir firme na fé. Mas Efésios 6 é realmente o texto mais claro sobre o assunto. O único problema é que as pessoas não entendem Efésios 6. Efésios 6, do versículo 10 ao 14, eu vou até ler da minha Bíblia aqui, que esse texto merece. E com esse texto a gente conclui o pensamento que a gente está compartilhando aqui hoje. Efésios 6, do versículo 10 em diante, ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mostrando que não é na nossa força, mas é na força do Senhor Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja que quando ele usa a expressão no versículo 11, ficar firme, é a mesma coisa que ele vai dizer no versículo 13, resistir. Porque aqui no versículo 11 ele diz, revestivos de toda a armadura e mostra o propósito, para ficar firme. E no 13 ele repete a ideia com palavras levemente diferentes. Mas veja que é basicamente a mesma coisa. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Então, no 11 ele diz, revestivos de toda a armadura para ficar firme. No 13 ele fala, tomai toda a armadura para resistir. Qual é a semelhança? Toda. Então, ficar firme é a mesma coisa de resistir. E tudo isso aqui é o que ele chama de luta, guerra, batalha. Essa é a batalha espiritual do cristão. Segundo os termos do Novo Testamento, né? Essa é a verdadeira guerra espiritual do cristão. Então ele fala, porque a nossa luta, veja que ele diz, versículo 11 de novo, tomai toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo, não são as nossas estratégias para tentar vencer o diabo, são estratégias dele para tentar nos derrotar, né? A gente tem que tomar toda a armadura para que a gente possa ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, então ele já ligou o tomar armadura para ficar firme com o conceito de luta no Novo Testamento. Isso porque a nossa luta, ou seja, nós colocamos a armadura para lutar. Agora eu coloco a armadura para ficar firme, então, ao ficar firme, eu estou lutando. Porque a minha luta é uma luta de resistência.
É de ficar firme, é de bater o pé e fincar a minha fé, a minha convicção na palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, carne, sangue, e sim contra principados, potestades, que são os dominadores verdadeiros deste mundo que está em trevas. São forças espirituais não do bem, porque existem forças espirituais do bem, mas estes aqui são forças espirituais do mal, que não estão no mundo físico, mas estão nas regiões celestes. Em outras palavras, ele está falando que a nossa luta é contra eles, e ele os chama de dominadores, porque se nós perdermos a batalha, eles nos dominarão como dominam os demais. Qual é o objetivo dessa luta? É oferecer resistência para que eu não seja dominado por ele em qualquer área da minha vida. Então, o dominador quer me dominar. Então, vou resistir, vou ficar firme para que o dominador não me domine. Para que o dominador deste mundo, porque nós estamos no mundo onde Satanás é Deus. Ser crente neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Nós estamos indo contra a correnteza. É por isso que nós sofremos tantas coisas. É por isso que é tão difícil para nós. Eu vou falar aquilo que Paulo dizia. Se a nossa esperança em Cristo se resumisse a ser rico, prosperidade financeira e a viver uma vida boa nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade. Se a nossa esperança se constituísse em coisas que podem se cumprir em favor da nossa vida neste mundo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Que é por causa dos nossos princípios que se baseiam na vida que é eterna, que a gente abre mão de muita coisa que a gente gosta daqui, que a gente faz decisões e escolhas de coisas que a gente não abriria mão naturalmente falando, infelizmente, né? Agora, o que é interessante é isso. Ele falar que a nossa luta é contra os dominadores, a nossa resistência contra os dominadores, estamos resistindo o que os dominadores estão tentando fazer, que é, basicamente, nos dominar, nos prejudicar, nos maltratar e até nos matar, se possível for. No versículo 13, então, diz, portanto, ou seja, tudo isso que eu falei é a base do que eu quero argumentar, né? Paulo diz, portanto, por causa disso que eu acabei de dizer aqui, repetindo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ué, Paulo está falando sobre a nossa luta contra os principados e potestades, mas ele diz que a resistência, que é o ficar firme, que é por isso que eu tomo uma armadura, é uma coisa que vai ser necessária no dia mau. Que dia é o dia mau? Ninguém sabe. Eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. Mas ele existe. Não é todo dia. Não é o tempo todo. Mas um dia isso vai acontecer. Na oportunidade que surgir, né, porque tem um momento oportuno, como aconteceu com Jesus. Então, na oportunidade que surgir, esse com certeza vai ser o dia mau, porque Satanás vai investir com toda a força que ele puder. Então, nesse dia mau, a recomendação bíblica para que nós possamos sair ilesos dessa luta é resistir firme, né, para que Satanás fuja de nós. Aí ele fala, tomai a armadura para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que coisa curiosa. O que é interessante aqui é porque tem muita gente que usa esse texto de Efésios 6 para dizer que está lutando contra o diabo, que está na guerra espiritual, né, que está na batalha, e que usa esse texto, fala ou deixa implícito que está na batalha e pelejando para vencer alguma coisa na sua vida, para alcançar a vitória em alguma coisa. E é por isso mesmo que essas pessoas já perderam a guerra. Por quê? Porque elas estão lutando para vencer. E a Bíblia diz que nessa nossa luta a gente resiste para continuar inabalável. Permanecer. Para permanecer inabalável. A gente vence o quê? As investidas pontuais de Satanás. Naquele dia, que é um dia mau. Naquela hora, que é uma hora má. Naquela situação, que é uma situação má. Naquele momento, naquela situação, aquele contexto específico. Não é a vida toda 24 horas por dia. Mas a gente vence aquele momento específico e depois da vitória específica, de um ataque específico, o que é que acontece? Paulo diz, não, depois que você vencer tudo do dia mau, que é isso que ele está falando aqui, vencer os ataques do dia mau, depois que você vencer tudo, você continua do jeito que estava. Ou seja, você permanece, você continua inabalável. O problema do pessoal que está se envolvendo com essas guerras espirituais que são alimentadas por esses livros e esses pregadores sensacionalistas da internet, o problema é porque eles estão tentando se preparar para vencer. Eles estão tentando se armar para vencer, para alcançar a vitória. E já entram derrotados. Porque eu sou legalmente
potencialmente, aos olhos de Deus, e é essa posição que eu tenho que enxergar, eu já sou inabalável antes, durante e depois da guerra. Antes, durante e depois. Eu resisto no dia mal, depois que tudo passar, eu continuo inabalável. Permaneço inabalável. É essa a abordagem que o povo não faz. E é por isso que eu acho que tem pregações que causam mais medo, angústia. Tem muita gente que vive tensa, preocupada. Só para concluir, aí no versículo 14 ele diz assim, Tiago, estai, pois, firmes. Olha, ele repete a questão. Para tu ver a repetição dos termos, né? Ficai firmes, resistir, estai, pois, firmes. É a mesma coisa. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, e aí ele vai. Então, o que é que acontece? Para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu tenho visto o pessoal falando muito sobre a pandemia, né? Sobre isso, sobre aquilo, e vai piorar. Vai piorar. Mas não do jeito que as pessoas estão pensando. Eu estou falando que vai piorar porque a Bíblia prevê um momento pior no futuro, como o surgimento do anticristo e o momento da tribulação. Então, claro que vai piorar. Mas não significa que vai piorar intensamente daqui até lá sem pausa. Não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a pandemia vai acabar, pode anotar aí no dia de hoje, vai acabar e a vida vai ser maravilhosa. Como é que você sabe? Porque Jesus disse. Jesus disse em Lucas, em Mateus e em Marcos, que quando andarem, que antes da volta, antes do arrebatamento, antes do dia de Cristo, as pessoas vão estar comendo, bebendo, festejando, celebrando, plantando, colhendo, edificando, casando. Tudo vai voltar ao normal e as pessoas vão ter relativa paz na sociedade a ponto de terem uma vida normal como essa, onde elas plantam, colhem, trabalham, edificam, casam, noivam. Tudo vai voltar ao normal e as pessoas vão se esquecer da pandemia. Nesse momento, a Bíblia diz, nesse momento, um será tirado e o outro será deixado, que é justamente uma referência implícita ao que depois nós descobrimos nos ensinos de Paulo, que é o que nós chamamos de arrebatamento. Uns serão arrebatados e outros não. Porque quando Jesus usa isso como exemplo, ele diz que nos dias do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Ou seja, antes dos dias do dilúvio, o dilúvio é a tribulação. Antes dos dias do dilúvio é antes da tribulação. Então, nós estamos antes da tribulação, mas estamos ainda mais para trás. Porque quando chegar mais perto da tribulação, as coisas vão estar bem, a ponto de todo mundo comer, beber, celebrar, ir para os restaurantes, festejar, casar, tudo vai voltar ao normal. Antes do dilúvio, comiam, casavam, bebiam. Jesus disse, vai ser igual como foi no dia de Noé. Antes dos dias da tribulação, antes do dilúvio. Então, tem os dias anteriores ao dilúvio. Tem os dias do dilúvio e tem os dias posteriores ao dilúvio. Muita gente não está conseguindo entender isso. A igreja pode ser comparada com Noé, no caso da história dos dias de Noé. Por quê? Porque Noé foi avisado, Noé sabia que seria retirado antes do derramamento do juízo, e Noé sabia mais ou menos o tempo, porque dependia do término do seu trabalho. Ele tinha que concluir uma obra. Ele tinha que cumprir o seu papel. Quando ele terminasse a sua obra, aí ele poderia entrar na arca e viria o juízo. Da mesma forma, nos dias de Ló. Teve os dias anteriores ao juízo que veio sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, teve os dias do juízo e teve os dias posteriores ao juízo. Então, antes dos dias do juízo, comiam, bebiam, como Jesus explica muito bem lá no Evangelho. Até o dia que Ló saiu, foi retirado de Sodoma e de Gomorra e veio o juízo. Da mesma forma, vai haver o arrebatamento, vai vir o juízo, que é o período da tribulação, e logo depois, aos dias do juízo, nós voltaremos com Jesus para a terra para reinar por 1000 anos. Então, quando a Bíblia fala sobre os dias de Cristo, o dia de Cristo, o dia do Filho do Homem, o dia do Senhor, o dia de Deus, a vinda de Cristo, você tem que entender que não é um dia de 24 horas. É um termo que eu poderia chamar até de termo técnico, é um termo que diz respeito a um evento profético que vai acontecer através de uma sucessão de episódios. Então, o dia de Cristo não é um dia de 24 horas, é um evento profético que compreende vários pequenos acontecimentos. Dentro do que chamamos de o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia de Deus, está o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação e até mesmo, dependendo da passagem, até mesmo o período do milênio, os 1000 anos de Cristo. É isso aí, Tiagão. Obrigado pelo prazer aqui de estar aqui, viu? Foi muito bom. Foi bênção e eu espero que o pessoal tenha recebido e crescido muito aí na palavra. Eu acho que deu para poder alimentar muita gente aí. Foi um bom alimento nessa noite. Deu para poder tirar a dúvida de muitas pessoas. Foi um seminário, na verdade,
a respeito de batalha espiritual. Deu para poder aprender muito a respeito tanto das astúcias de Satanás, como Jesus agiu, a autoridade que ele delegou, que ele passou para todos, né? E o que a igreja hoje, como é que tem que se comportar diante das astúcias de Satanás. Então, deu para poder entender bastante. Eu não sei se no seu site, Nathan, tem, mas eu até procurei para poder trazer. Tem um livro, Autoridade do Crente, do Kenneth Reagan, né? Tem o Nome de Jesus também, que ensina um pouco mais sobre a autoridade do nome de Jesus. E esse que você falou, que é a Igreja Triunfante. A mensagem que opera de T.L. Osborne, que é sobre guerra espiritual. Isso. São esses livros bastante interessantes que, para quem quer estudar e entender um pouco mais sobre isso, é muito importante para você ler. Eu não sei se você tem no seu site, quiser passar novamente para que os irmãos que chegaram depois aí queiram procurar, queiram comprar os seus livros, pode passar novamente aí no final. Tá, meu site é o meu nome, nathanrufino.com.br. Tem muitos livros lá. Não tem esses especificamente aí que o Thiago falou, mas se alguém tiver interesse, é só me mandar uma mensagem que eu coloco esses livros lá também. Vou tentar me organizar e colocar esses títulos aí, tá? Essa semana eu vou ver se eu faço isso. Além deles, tem os meus livros também, que quase todos são basicamente sobre fé, né? Tem esse Crer em Deus e Veja Invisível, que não era essa versão que eu queria mostrar. Cadê os livros? Onde é que eu coloquei? Ah, tá aqui. Tá aqui. Tem esse aqui, Crer em Deus e Veja Invisível, que fala sobre a participação humana para a manifestação do milagre. É muito bom. Tem esse aqui, A Força Divina da Fé, que é muito bom também, porque é sobre fé, é sobre a constituição humana e como Deus determinou que o homem pudesse exercer fé sobre a situação que lhe cerca, tá? E tem outros livros lá também, gente. O pessoal tá perguntando aí se eu vou colocar essa live em algum outro lugar. Provavelmente eu vou baixar aí do perfil do Thiago. Thiago, você só precisa salvar ela no IG, né? Ou salvar ela aí para a gente não perder. Aí eu vou baixar ela e vou colocar lá no meu site, ou vou colocar no YouTube, tá, gente? E eu mando lá para o pessoal que está no meu canal e no meu grupo do Telegram também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou tentar fazer essa edição ainda hoje à noite, se possível. Ok. Então, Nathan, brigadão mesmo, foi muito bom, foi uma honra ser alimentado, aprender mais da palavra, compartilhar com todos que estão nos assistindo. Depois eu queria ver com você, a gente pode ver depois uma possibilidade de fazer um seminário sobre escatologia a respeito do que se vai acontecer dentro do arrebatamento até o grande trono branco e a nova Jerusalém que descerá do céu. Então podemos marcar um outro dia, acredito que vai edificar muitas pessoas. Foi muito edificante, muito bom mesmo. Muito obrigado. Amém. O pastor Marcos Freitas também participou aí com a gente, se conhece ele, fez um seminário aqui em Lauro de Freitas, ele participou também, a gente bateu um papo muito legal, e mandando um abração para ele também, para todos. Nathan, muito obrigado a todos que nos assistiram aí, e continue sendo abençoado pela prática da palavra, né? Amém. Tem pregação sim sobre isso lá no meu site, viu, gente? Procura lá no site, no aplicativo, no podcast, no meu grupo lá do Telegram, tá em todo canto. Vai procurando o que você acha, tá? Muito material. Qualquer coisa fala comigo, eu só respondo no Telegram, tá? E lá eu posso te indicar onde é que estão as mensagens. Obrigadão, Thiago. Um abraço, viu? Amém. Obrigadão. Tchau, tchau. Salva a live aí, tá? Estamos salvando agora. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau.